Boa tarde a todos, tudo bem? Sou a Deise da Bend. Estamos realizando hoje mais uma palestra. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa palestra será com Cid Torquato, que é CEO da Econ Libras. Nosso tema de hoje é aspectos práticos e jurídicos sobre acessibilidade digital e comunicacional. Gostaria de contar com a presença de vocês curtindo as redes sociais da Bend para saberem dos nossos próximos eventos, tá bom? E caso eu tenha alguma pergunta, eu vou deixar o chat aberto aqui e ao final da palestra o Cid responde para vocês. Obrigada a presença de todos. Cid, é com você. Obrigado, Deise. Obrigado a todo mundo que está aqui pelo interesse, pela audiência. Eu queria saber, vocês todos trabalham com marketing direto? Como é que é? Eu estou vendo só o Fabiano aqui, está botando a cara, o resto das pessoas estão todas sem vídeo. Mas talvez depois, então, de eu falar, vou tentar ser rápido aqui, e sem perder aí a qualidade do... Fala, Fernando. E depois, talvez no final, eu reservo um espaço maior para a gente bater esse papo e saber de onde vocês são, né? E vocês falarem um pouco também das suas experiências. Porque o legal dessa história é bater bola, né? Trocar figurinha. Então, vou tentar ser conciso, como eu disse, sem perder conteúdo aqui e para a gente poder bater um papo no final. Então, vamos lá. O Fabiano, é você que vai mudar, né, os slides, é isso? Quem que vai mudar os Não, é o slides? Carlos Perdão. Eduardo. Putz, É eu o Carlos. me perdi, desculpe, eu tinha Fabiano na minha cabeça. Imagina, se precisar, estamos aí. Que bom. Carlos Eduardo. Então, Carlos Eduardo, pode ir para o primeiro slide, por favor. Bom, a ideia é falar sobre acessibilidade digital, a importância da acessibilidade digital e a importância da acessibilidade de um modo geral. Eu quis abrir com essa frase, né? O Ban Ki-moon, que é ex-secretário-geral da ONU, em 2013, 2013, ele falou: acessibilidade é crítica para que seja conseguido o futuro que queremos. Né? E, sem dúvida, eu sempre digo que a acessibilidade tem um peso na cabeça das pessoas menor, bem menor do que deveria. As pessoas não dão valor para a acessibilidade. A acessibilidade não é algo que é visto como valor. Então, por exemplo, hoje no Brasil, se você tem duas casas, uma igualzinha à outra, uma é acessível, a outra não é, a que é acessível ela não vai valer mais, porque as pessoas não dão valor à acessibilidade. E a gente precisa começar a dar valor porque é algo que é estrutural, ele tem que ser estrutural da sociedade, tanto em nível arquitetônico como em nível digital, como nós vamos discutir aqui. Próximo. Aqui só rapidamente, né, para quem sou eu, né? Eu sou Cid Torquato, eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Fiz direito na USP e trabalhei a minha vida inteira com business, com tecnologia, né? Trabalhei na Low Partners, na Star Media, na verdade, na Star Media Networks, não sei se vocês lembram, era um portal latino-americano aí da internet que captou muito dinheiro né, de investimentos e acabou falindo. Eu gastei um pouco desse dinheiro que foi nos eventos que a gente fazia. Depois eu fundei a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico em 2001. A Câmara continua existente, ela mudou de nome, mas ela continua ativa, a Câmara Brasileira da Economia Digital. Em 2007 eu quebrei o pescoço numa viagem que eu fiz a trabalho para um evento na Croácia, para facilitar as coisas, né? Eu fui quebrar o pescoço na Croácia. E fui quebrar o pescoço, eu digo, é um acidente tipicamente de adolescente, e eu já tinha 44 anos de idade, então tudo errado, né? Quer dizer, foi um mergulho, né, equivocado, né? Ou seja, acontece muito, né? Mergulho em água rasa, que é o nome desse acidente, ele impacta, ele atinge pessoas, aí a pessoa tem uma piscina na sua casa, ele mergulhou ali
né, 30 anos naquela piscina, chega um dia, ou ele toma um drink a mais, ou ele tem, né, faz uma análise errada do momento, vai lá, bate a cabeça, quebra o pescoço e fica tetraplégico. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Isso mudou minha vida, obviamente. Eu fui, por uma série de razões, logo depois que eu quebrei o pescoço, eu fui trabalhar no setor público. Fui convidado para trabalhar, fazer parte da equipe inicial da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo. Foi criada em 2008. Fiquei 8 anos lá, cheguei a ser secretário adjunto. E saí da secretaria no começo, está errada essa data, é 2017, na verdade, quando a gente assumiu, eu era da equipe do João Dória e do Bruno Covas, assumimos aí como secretário a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Fizemos, modéstia à parte, uma excelente gestão, né? E depois eu saí e voltei, fui contratado pelo ICOM para ser o CEO da operação. Depois eu vou falar um pouco mais do ICOM lá no final. Vamos nessa. Próximo slide, por favor. Não tem jeito de ter deficiência no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e não ser militante da causa. Tem tanta coisa faltando, tanta coisa que não está sendo feita, tantos direitos que você tem na lei, mas eles não se materializam, né? Tantas políticas públicas equivocadas que não tem jeito de não ser militante na causa. Então, eu tenho uma participação na Rádio Bandeirantes, já tive na CBN, bom, represento esse prêmio que eu vou falar mais tarde, ou seja, eu tento ocupar um espaço aí para falar de acessibilidade, de inclusão da pessoa com deficiência, porque é algo que a gente ainda tem que evoluir muito como humanidade, porque não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro que as pessoas com deficiência ainda pelejam aí para verem valer seus direitos. Mesmo nos Estados Unidos, que é a meca da inclusão, com certeza, né, se você for falar com uma pessoa com deficiência, eles vão reclamar de falta de inclusão, né, e de que as coisas não acontecem por lá, ou pelo menos não acontecem na medida que eles gostariam. Próximo. Né? E, de novo, né? Por que falta tanta acessibilidade no mundo? A minha pergunta, essa pergunta ela vai nortear toda essa nossa conversa, né? E foi como eu abri essa discussão. Por que a acessibilidade não é vista como algo de valor, algo importante? Porque ainda não. Depois, quer dizer, quando a pessoa adquire alguma deficiência como eu, ou fica idoso e perde né, alguma motricidade, mobilidade, as pessoas percebem um pouco mais porque a acessibilidade é importante. Mas não devia só ser quem precisa, né? A gente precisa fazer com que todo mundo entenda a importância da acessibilidade. Do contrário, nós não vamos avançar nesse tema. Eu digo, não sei porquê, tipo, teria que ser tema de um estudo, por que as pessoas têm tanta dificuldade para falar sobre deficiência? Por que deficiência, eu digo que é varrido para debaixo do tapete e escondido atrás da porta, né? As pessoas parecem que falam sobre deficiência com voz baixa. Por quê? Né? Se é algo da vida, se é algo que pode acontecer com qualquer um, como no meu caso, você pode nascer ou adquirir uma deficiência. Infelizmente, o Brasil é um grande produtor de deficiências, né? Por causa da criminalidade, por causa do sistema de saúde, dos erros médicos, né? Em função da violência no trânsito, né? Dos acidentes de moto. Então, por quê? Né? E menos de 10% das pessoas que têm deficiência têm acesso à acessibilidade e às tecnologias assistivas, que são tão importantes para eles vencerem né, os obstáculos da deficiência. Então, na verdade, aqui nós temos a dimensão da nossa questão, a dimensão do problema. Próximo. Esse é
mais ou menos o quadro está um pouco defasado. Isso é o quadro de 2010, 2011. Isso teve um aumento, né, em função do aumento da população em geral, mas é mais ou menos isso o quadro da deficiência no Brasil. Na verdade, um quadro mais ou menos isso das pessoas com deficiência de medianas ou graves, né? As pessoas com deficiências leves não estão nesse quadro. Por quê? Porque, infelizmente, o IBGE faz uma barbeiragem grande no censo. As questões que vêm, elas não, a gente não vai conseguir sair dessa sinuca que o IBGE nos colocou. Então, na verdade, ele diz que são 6,7%, arredondando, 7% da população teria alguma deficiência. Na verdade, é mais, deveria ser mais próximo de 10%. Só que em 2010, o que fez o IBGE? Que terminou o censo de 2010, eles vieram com análise e falaram: no Brasil, 24% da população tem alguma deficiência. Quando eu vi esse número lá atrás, 2010, 2011, eu truquei, falei, truco. Não é impossível que seja 45 milhões de brasileiros tenham alguma deficiência. Senão, isso seria muito mais óbvio e visível para todos nós. Por que eles têm um erro metodológico que eles têm 4 perguntas, 4 respostas para cada pergunta sobre cada área de deficiência. E as respostas são, a pergunta é, se tem alguém com aquela deficiência em casa. Eles contam uma historinha, não é bem assim, para que as pessoas entendam melhor. A primeira resposta é não, a segunda é sim, um pouco, né? Sim, deficiência algo leve, sim, médio e sim, grave. Então, em 2010, quando deu 24% da população, eles consideraram todas as respostas positivas, afirmativas, como sendo confirmação de deficiência. Só que nesse primeiro resposta, sim, um pouco, tem sim algum grau tem alguma porcentagem de pessoas com deficiência, mas a grande maioria são pessoas que perderam um pouco a mobilidade, ou usam óculos, ou usam aparelho de audição, que não configuram deficiência, são limitações. Então, eles erraram nessa metodologia e a gente vai ter que engolir essa metodologia por mais um tempo e ficar com números que não representam de fato a realidade do número, do percentual de pessoas com deficiência no Brasil. Eu estou me alongando um pouco nessas questões porque é importante que vocês tenham esse pano de fundo. É importante que vocês saibam alguns desses detalhes, né, de que né, sobre esse tema tão escondido, né? Então, vamos lá. Próximo, por favor. E acessibilidade, o que é acessibilidade, né? É a possibilidade de usar com segurança e autonomia algum bem ou serviço. Então, a gente pode falar de acessibilidade para espaços, para equipamentos urbanos, edificações, transportes, tecnologias e serviços em geral. Vamos para a próxima, por favor. E acessibilidade digital, né? Essa eliminação das barreiras digitais, tanto na web como nos aplicativos. Né? Além disso, né, além da eliminação em termos estruturais, né, nos sites, a possibilidade de utilização de recursos que facilitem, né, a navegação né, e o acesso a esses conteúdos digitais. Infelizmente, vamos para o próximo, por favor. Esse é o quadro da acessibilidade nos sites brasileiros, aqui no Brasil. A gente tem mais ou menos 14 milhões de sites, isso .br, e menos de 1% desses sites podem ser considerados plenamente acessíveis. Então, isso é um absurdo tremendo, principalmente no momento que a gente vive, onde boa parte das
das atividades que nós fazemos de forma digital ou com auxílio do digital. Então, né, a gente precisava arrumar uma forma de mudar esse quadro. Eu vou mostrar para vocês algumas ações que estão sendo feitas para mudar esse quadro mais para frente um pouco. Vamos lá. Próximo. Isso eu já falei um pouco, né, porque a gente precisa falar em acessibilidade digital. Porque é lei, né, está na lei. Né, desde o Marco Civil da Internet, a gente tem os sites brasileiros em operação no Brasil têm que ser acessíveis. Né? Essa lei não é cumprida. Mas, além disso, é bom para o seu projeto, pode ser uma estratégia de negócios interessante, amplia o mercado consumidor, né, e, com certeza, né, constrói, proporciona, propicia, né, ajuda a gente criar uma sociedade mais inclusiva, né, mais acessível, né, às pessoas com deficiência. Próximo, por favor. Então, aqui é o que eu estava falando de onde está a acessibilidade no ordenamento jurídico nacional. Né? A gente pode dizer que desde a Constituição, a acessibilidade digital é uma obrigação de todos, porque quando a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, que todos têm direito aos bens e serviços, ou seja, aos direitos aí da sociedade, ela diz que, ela está dizendo para o Tabela que os sites têm que ser acessíveis, tem que ser para todo mundo, os aplicativos têm que ser para todo mundo, então a gente pode remeter à Constituição. Mas eu acho que o principal marco dessa história foi a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção de 2000. Começou o processo em 2006, né, a Convenção foi até, o evento da ONU foi em 2008. Em 2009, o Brasil ratifica essa convenção com status constitucional. Então, isso, né, em termos, pelo menos, legais, a acessibilidade digital ganha nesse processo uma força tremenda, que, infelizmente, não se traduz e não se traduziu em realidade, mas ela ganha juridicamente uma força de nível constitucional. Depois, o Marco Civil da Internet, de 2014, é explícito ao dizer que todos os sites têm que ser acessíveis para todos. E a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015, que entrou em vigor em 2016, também no artigo 63 é clara no sentido de que né, os sites, né, os aplicativos têm que ser acessíveis. O artigo 63 está pendente de regulamentação. Está se formando agora um grupo de trabalho grande, envolvendo entidades importantes, para discutir a regulamentação do artigo 63, que é o artigo específico de acessibilidade digital. Eu estou envolvido nesse processo. Se alguém quiser ter mais informações sobre este processo especificamente, depois a gente conversa, eu anoto, né, os dados aí e passo para vocês no futuro né, o que está sendo feito, ou, né, se vocês quiserem participar do grupo de trabalho, também tem espaço para essa participação. Próximo, por favor. E, né, quando a gente fala de recursos de acessibilidade digital e comunicacional, do que nós estamos falando? Né? Alguns exemplos aqui. Em Braille, né, na audiodescrição, na fonte ampliada nos sites, na descrição de imagens, que é algo muito importante. Né? Hoje, boa parte dos sites não são acessíveis, por falta de descrição das imagens.
Então, é isso que as pessoas têm que aprender a descrever as imagens e perder a preguiça. Eu sei porque, em alguns momentos, né, em várias situações, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, quando a gente rodou a Prefeitura, né, tentando sensibilizar as pessoas, né, os gestores, sobre essa importância, uma das questões né, que havia resistência era na questão da descrição da imagem. Uma certa preguiça, aquela história da novidade gerando reação. Mas daí as pessoas entendem a importância e começam a fazer, e depois que começa a fazer, você pega a prática e daí nada mais sai sem descrição. Né, Libras é um recurso de acessibilidade digital e comunicacional, né, legenda, bom, depois recursos para leitura fácil, softwares de leitura de texto, ou seja, uma série aí de recursos de acessibilidade digital comunicacional disponíveis. Próximo. E embaixo desse guarda-chuva da acessibilidade digital e comunicacional, eu coloco também a questão das tecnologias assistivas. O que são elas? Tudo que ajuda a pessoa com deficiência a ultrapassar, a vencer os seus limites, a vencer as suas barreiras. Então, muitas das barreiras, muitas das dificuldades que as pessoas com deficiência têm podem ser ultrapassadas com o uso correto de tecnologia assistiva. Então, desde uma bengala, passando por uma cadeira de rodas, até um software de leitura de tela e por aí, né, muita coisa nesse meio. E, de novo, a gente viu lá atrás que menos de 10% das pessoas com deficiência no mundo têm acesso à tecnologia assistiva e acessibilidade digital, né, ou seja, recursos fundamentais para que as pessoas com deficiência possam minimizar as suas limitações e maximizar as suas habilidades, né, habilidades e conhecimentos, né, e atuar na sociedade com menos barreiras. Uma teoria que surgiu nos últimos tempos, né, e que tem sido abraçada por todo mundo que trabalha com deficiência e inclusão, é a de que né, a pessoa não tem deficiência. Quem tem deficiência é o entorno. Se ela tiver disponibilidade, se tiver disponível para uso as tecnologias assistivas que ela precisa, né, a deficiência dela não se manifesta ou se manifesta de forma né, menos impactante. Eu não sei se eu concordo. Essa é uma maneira um pouco de tapar o sol com a peneira. É aquela história do pessoa com deficiência, pessoa na frente, deficiência atrás. É uma maneira. O movimento das pessoas com deficiência vem lutando ao longo dos anos por encontrar né, semanticamente a melhor expressão que represente, né, a questão da deficiência. Agora, tem gente que defende que não deve se chamar de deficiência, mas outras habilidades. Eu acho que é tudo um pouco tapar o sol com a peneira. Eu tenho uma deficiência, e a partir dessa deficiência, hoje que eu entendo o mundo, né? Então, não dá para descartar a deficiência. Né? E mesmo os ajustes que eu tenho que fazer no meu entorno para minimizar o impacto da minha deficiência partem também da minha deficiência. Então, né, eu vejo como uma historinha interessante, é bonitinho falar tudo isso, mas né, na verdade não dá para tapar o sol com a peneira. Quem tem deficiência tem deficiência, né, e tem que né, um pouco o movimento tem que assumir né, né, esse fato. Né. Tentam encontrar uma expressão né, que tire a deficiência da pessoa, né, mas não tem jeito. Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar com esse comentário, mas
Quem tem um mínimo de experiência, né, na área e já ouviu esse tipo de discurso, talvez entenda o que eu estou falando, talvez eu possa, né, se for o caso, a gente bater um papo mais prolongado depois. Vamos lá, próximo, por favor. Quem precisa de tecnologia assistiva, de acessibilidade digital? Os idosos, pessoas com deficiência, pessoas com muitas pessoas com doenças não transmissíveis, né? Pessoas com transtornos mentais ou autismo, pessoas com declínio funcional gradual. Então, isso aí sem falar de grávidas, né? Sem falar de obesos, né? Então, o espectro de pessoas que precisam ou que podem tornar suas vidas mais confortáveis a partir de uma estrutura, de contar com uma acessibilidade de forma mais estrutural e de contar com esses recursos de tecnologia assistiva, tem uma quantidade, um espectro grande de pessoas hoje na sociedade e crescendo à medida que a sociedade fica mais longeva. Próximo, por favor. E aqui as principais barreiras, né, eu vou mostrar aqui nos próximos slides as principais barreiras na questão da acessibilidade digital por deficiência, por cada uma dessas 4 linhas aí de frentes aí de deficiência. Próximo, por favor. Então, no que tange a acessibilidade digital, né, as pessoas com deficiência visual, né, com cegueira, baixa visão e daltonismo, encontram dificuldade nessas questões, nessas barreiras aí elencadas. Eu não vou ler todas, né, mas as principais, né, quando se fala de navegação num site, que o site seja, muito importante que o site tenha uma arquitetura que permita a navegação usando teclado. Então, o cego navega usando a tecla Tab, usando aquelas teclinhas para cima e para baixo e usando o Enter. Então, é muito importante, né, que a arquitetura do site permita essa navegação. Então, imagina o seguinte, ele entrou no site, né, ele está navegando, ele começa a navegar, ele dá o primeiro tab, ele vai para o primeiro menu. E daí ele pode usar as teclinhas para cima e para baixo para subir ou descer no menu, e a tecla Enter para escolher o que ele quer. Daí ele dá um tab de novo, ele vai para o próximo menu. Então ele vai navegando da esquerda para a direita, né, e depois né, da linha de baixo, nas partes subsequentes também, sempre da esquerda para a direita. Então precisa ter navegação por teclado. E o segundo ponto muito importante como eu disse, descrição de imagem. O que acontece hoje? Boa parte dos sites não tem. Então, o cego está navegando com o seu software de leitura de tela, né? Vai dando tab até que bate numa imagem ou numa foto e sem descrição. A descrição, ele vai bater e vai ler o número de um código que essa imagem tem, né, quando publicada. Na verdade, tem que tirar aquele código e botar no lugar do código a descrição de imagem. Então, com essas 2 questões, a gente já resolve em grande medida as barreiras para as pessoas cegas. Próximo, por favor. E, né, a cada 5 segundos, uma pessoa fica cega no mundo. Então, é muito importante que a gente, né, atente para essas questões. Próximo. Pessoas com deficiência auditiva. Basicamente, online, eles precisam de um software para leitura de textos, para tradução de textos em libras.
Então, vocês conhecem alguns softwares nesse sentido, por exemplo, HandTalk é um, o governo federal, eu mostro isso mais para frente, o governo federal tem um software também chamado VLibras, que é um plugin, né, gratuito, já está em 40 mil sites no Brasil, é um investimento do... Acende a luz aí para mim, por favor. As duas, por favor. Então, essa é a grande questão. A pessoa surda, em geral, não sabe português. Você tem surdos alfabetizados, mas é uma minoria. A maioria dos surdos, as pessoas que nascem surdas, que são sinalizados, ou seja, que usam língua de sinais, não falam português, não sabem português e não têm condições de fazer uma leitura simples num site dos textos. Então, basicamente, né, você tendo um avatar, né, um plugin com avatar de leitura de textos, você resolve em grande medida a questão da navegação, da acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Próximo, por favor. Próximo, eu já falei sobre isso. Deficiência física. Em geral, deficiência física, o problema não é com o site em si. O problema é usar periféricos que permitam que essa pessoa navegue né, tranquilamente. Então, por exemplo, eu tenho um mouse de testa, eu prego um pontinho, né, fico parecendo aquelas moças da Índia, com aquele negócio, um ponto na testa, né, e com um ponto na testa eu tenho um software que me permite operar o computador sem problemas. Eu tenho um outro software que é um mouse, na verdade, que permite que eu navegue com a boca. Eu vou mexendo, eu vou acessando os conteúdos no site com um mouse que eu controlo com a boca. Então tem mouses de controle de pé, para quem tem gente que não tem as mãos, mas tem os pés. Então tem uma série de aparelhos, de periféricos aí que podem ser usados nesse processo. De um modo geral, em termos de navegabilidade, é bom você ter ícones grandes, você evitar que botõezinhos muito pequenos, que dificulta para todo mundo. Próximo. Deficiência intelectual. É um pouquinho mais complexo isto, porque ele vai exigir né, um design que seja mais simples, ele vai pedir um texto que seja com um texto mais simples também. Então, em geral, os sites, esse é um caminho mais complexo de seguir, porque a gente perde conteúdo fazendo isso, né, ajeitando a tela, o site, o conteúdo para consumo de pessoas com deficiência intelectual. Mas é interessante como proposta, né, como provocação, como chamada à reflexão, porque sim, dá para fazer ajustes interessantes que promovam, né, o consumo, a acessibilidade, a utilização daquele site por pessoas de diferentes deficiências, sem perda, né, do conteúdo. Então, é uma reflexão interessante, essa é uma discussão bastante interessante. Né? O que fazer para incluir as pessoas com deficiência intelectual nos sites, aplicativos aí disponíveis. Próximo. Bom, são outras questões que dizem respeito à dislexia, né, a TDA, idosos, que também é interessante essa discussão. Eu participei de um grupo agora, semana passada, um grupo internacional ligado a uma iniciativa chamada Global Forum, exatamente para discutir design
e design mais universal, né, mais fácil de usar para pessoas idosas. Então, tem movimentos aí, né, são reflexões, de novo, interessantes, que vale a pena a gente conhecer para, né, para construir sites né, mais acessíveis ou que façam sentido para mais gente, né, não só para o nosso ideal né, de conhecimento intelectual ou né, de destreza. Então, a gente tem que pensar, né, nos vários públicos aí para construir algo que realmente seja acessível por todos. Próximo. Próximo. Entrando agora nas soluções, nos resultados, nas coisas que estão acontecendo né, para mudar esse quadro. Primeiro, vocês devem conhecer o W3C. O W3C é o World Wide Web Consortium. É o consórcio mundial ligado à ICANN, que é quem gere a internet no mundo, né? E o W3C é o organismo, né, multilateral que formula recomendações, né, guidelines, aqui como eles dizem, diretrizes para acessibilidade digital no mundo. Então, daí eles fazem essas diretrizes internacionais e daí cada país tem que absorver essas diretrizes e criar suas próprias normas. Não dá para a gente, por exemplo, pegar o artigo 63 da LBI e falar, e regulamentar o artigo dizendo no Brasil nós vamos usar as normas do W3C ou as normas do WCAG 2.0. Não, são recomendações, são diretrizes que depois têm que ser usadas aqui pela ABNT, né, vou falar disso, para construir a norma brasileira de acessibilidade. Próximo. Bom, o WCAG é o que tem hoje de mais moderno em termos de recomendações sobre acessibilidade digital, certo? Ele já está no 2.2 ou 2.1, né? E as recomendações, além das recomendações técnicas e tudo mais, né, em termos de critérios, né, eles pedem que tudo seja perceptível, operável, compreensível e robusto. Esses são os 4 né, critérios básicos do WCAG, que depois vem todas as recomendações técnicas para a construção de sites e aplicativos. Próximo. Próximo. Eu vou passar por essas questões, porque até eu já estou estourando meu tempo aqui, senão a gente não vai conseguir conversar. Próximo. E depois vai estar à disposição essa apresentação para quem quiser. Próximo. Próximo. Então, aqui são algumas das soluções em acessibilidade digital que vocês vão encontrar no mercado, né, para várias frentes. Então, tem aquele aplicativo que vocês devem conhecer, Be My Eyes, que é um aplicativo colaborativo de descrição de imagens para cegos. O ICON, que é a entidade que eu dirijo hoje. A Wise Hands é uma empresa brasileira que tem também operações, ela está no Brasil, está na Inglaterra, com soluções interessantes. EqualWeb, que ela tem um plugin que está sendo, né, oferecido aí. O Guia de Rodas é mais um aplicativo para pesquisa de locais acessíveis ou não, né, e Assistive HandTalk. Eu tenho outros, eu trouxe só alguns para, né, a gente lembrar que tem aí disponível no mercado, muitas vezes de forma gratuita, aplicativos importantes para esse processo de inclusão. Próximo. Voltando um pouco o tema sobre tecnologia assistiva, eu trouxe esse slide para falar de uma experiência interessante que eu tive na Prefeitura de São Paulo e que é como as questões
relativas à acessibilidade digital e tecnologias assistivas devem ser conduzidas, né? O que nós fizemos? Nós pegamos os 600 funcionários públicos municipais com deficiência e fizemos uma entrevista e uma avaliação individual, multissetorial, com cada um deles. E foram feitos laudos, né? Prescrevemos para eles todas as tecnologias assistivas que eles precisavam para voar, né, nas suas atividades, compramos as tecnologias e entregamos para os funcionários. E foi uma mudança, foi uma mini revolução. Né, os comentários que eu escutava era: poxa, eu com deficiência sempre fui escanteado, sempre fui maltratado, né? Sempre não fui excluído das coisas. Pela primeira vez a Prefeitura de São Paulo vem e nos inclui, né, de fato, e faz com que a nossa participação seja relevante. Então, aumentou a produtividade, aumentou a autoestima das pessoas né, e mudou, inclusive, a relação deles com o entorno, com seus colegas. Então, isso foi muito emblemático, como a gente está falando de tecnologia assistiva também, para mostrar como deve ser feito esse assessment da deficiência de funcionários com deficiência. Hoje, boa parte das empresas, das maiores empresas, tem funcionários com deficiência, e as empresas estão sofrendo esse choque cultural, vamos dizer, em alguma medida. Então, a melhor forma de tratar entrou o funcionário, uma avaliação multissetorial, né, com pessoas com fisioterapeuta, TO, né, e pessoas internas da empresa, avaliar o que a pessoa precisa para, né, performar e entregar essas coisas para ele, né, né, você vai ter né, com certeza uma performance muito melhor e gente muito mais feliz trabalhando, né? Como vocês sabem, em muitos casos hoje as pessoas com deficiência estão escanteadas, estão num canto, numa salinha, ou fazendo trabalhos que muitas vezes muito aquém da formação e da capacitação profissional que eles têm. Próximo. Putz, eu estou demorando muito. O governo federal tem o seu papel na promoção da acessibilidade digital. Em 2004, ele criou o EMAG, que baseado no WCAG, que é a primeira norma brasileira de acessibilidade digital para o governo federal. Então, essa é a norma que o governo federal usa. Eu sou da opinião que, na ausência de uma norma nacional, o EMAG tem que ser usado como norma, certo? E ele está sendo usado em algumas frentes, que eu vou mostrar, né, no próximo slide. Em 2016, o governo federal criou o VLibras, que é esse tradutor português Libras de textos, né, fixos nos sites, que é esse plugin para colocar nos sites para leitura de textos fixos, né, um investimento muito, muito bacana, muito legal, como eu disse, 40 mil sites já tem, e criou em 2017 o Asis Web. Isso é interessante para vocês conhecerem. Procurem na internet Asis Web. O Asis Web é uma plataforma que permite que você faça sozinho, sem ajuda de ninguém, a avaliação sobre acessibilidade de sites. Então você pega a URL, não de sites, de páginas. Você pega a URL da página que você está querendo saber se é acessível ou não, joga põe lá, né, imputa no Asis Web, ele em poucos segundos dá um relato, te traz uma nota, né, que mostra a aderência do site às normas do WCAG e mostra um relatório do que está errado e do que você tem que fazer para corrigir o site para ele ficar acessível. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, pouca gente conhece, mas né, agora vocês estão conhecendo e vão poder usar no futuro para saber se seus sites estão acessíveis ou não. Próximo. Quando eu estava... A CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, guardiã da acessibilidade na cidade de São Paulo, foi o primeiro órgão público a
a defender a acessibilidade arquitetônica, num primeiro momento, no Brasil. Foi criada pelo Paulo Maluf em 1996, com a participação do Marcelo Rubens Paiva, na época. Acho que, se eu não me engano, o Marcelo foi o primeiro presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade, e na época eles fizeram um barulho tremendo. Eles iam fazer, às vezes, vistorias, ia, polícia junto, televisão, na época agitaram bastante. A CPA tem um trabalho fantástico e ela tem, desde 2012, esse selo de acessibilidade arquitetônica do lado esquerdo. Como já tinha previsão legal e a gente sabia que nenhum outro órgão público nacional criaria o necessário, o importante selo de acessibilidade digital, então nós criamos o selo de acessibilidade digital da Prefeitura de São Paulo, ou seja, da CPA. Hoje ele está em vários sites, todos os sites da Prefeitura estão acessíveis, foram acessibilizados. Eu digo que a Prefeitura de São Paulo, pelo menos na minha época, era a prefeitura mais acessível do mundo, digitalmente. Então, isso vocês podem ser interessante para vocês também, conseguir pleitear esse selo para os seus sites, para os seus aplicativos. Hoje em dia ele é gratuito, e ele atesta para todo mundo, certifica para todo mundo que o seu site está acessível. Próximo. De novo, uma iniciativa nossa, eu tive 4 anos muito produtivos na Prefeitura de São Paulo, fizemos muita coisa, e uma delas foi criar na ABNT um grupo de trabalho para a criação da primeira norma brasileira de acessibilidade digital, que é requisitos para acessibilidade em dispositivos móveis. Esta norma criada no âmbito da ABNT vai entrar agora em fase de consulta pública. Então essa é outra questão que, se vocês tiverem interesse de participar, me avisem que eu dou as coordenadas para vocês participarem desse processo público, e logo mais a gente vai ter a primeira norma pública. A gente teve a primeira norma do governo federal, a gente vai ter a primeira norma que serve para o resto da sociedade, e vai poder, com ela, regulamentar o artigo 63 da LBI, como eu comentei. Próximo. E falar rapidamente aqui do ICOM Libras, que é uma ferramenta também fantástica de acessibilidade digital e de inclusão. O ICOM, o que ele faz? É a empresa que eu dirijo hoje. Nós entregamos intérpretes de Libras por videochamada. Então, em qualquer lugar do mundo, a gente entrega intérprete de Libras por videochamada. Como é que funciona isso? Imagina, eu vou dar um exemplo só, e tem várias outras frentes de atuação, mas vou dar um exemplo só, que imagina, eu chego no Banco do Brasil, que é nosso cliente, e eu sou surdo, o gerente, a recepcionista percebem que eu sou surdo, eles vão pegar um celular deles, um tablet, ou mesmo um desktop, vão acessar a nossa central, aparece um intérprete humano em tempo real na tela do computador, ou na tela do tablet, do celular, e esse intérprete triangula a conversa entre o cliente surdo e o atendente ouvinte. Ele da tela, ele consegue fazer isso. Eu acho incrível, eu implantei esse serviço na Prefeitura de São Paulo e hoje está bombando em termos de uso, é uma mini revolução na vida da comunidade surda, da população surda de São Paulo. Hoje eles usam esse aplicativo em qualquer repartição, qualquer departamento da Prefeitura, você pode ser atendido dignamente com um aplicativo, chama CIL, da cidade de São Paulo, Central de Intermediação em Libras. E eu gosto muito de dizer que ele está sendo usado agora muito na área da saúde, e inclusive para partos. A gente tem vários casos de mulheres surdas, parturientes surdas, sendo auxiliadas
na sala de parto por esses intérpretes que, né, em geral, o maridão surdo também segura a tela do celular voltada para a parturiente, né? Ali o intérprete está na tela e o intérprete traduz aquilo que o médico está falando, respira, não respira, faz força ou não. Imagina o salto de confiança que significa isso na vida, na história de uma, né, pessoa surda. E a gente tem exemplos similares em várias outras frentes, mas eu acho esse exemplo do parto emocionante. Próximo, por favor. Daí, terminando, eu queria convidar vocês também a conhecerem uma premiação global, que é o WSA. Ele é uma premiação de conteúdo digital. Eu aprendi sobre acessibilidade digital como parceiro do WSA. Na verdade, eu quebrei o meu pescoço na Croácia num evento do WSA e, gozado, 5 dias antes de quebrar o pescoço, eu tive pela primeira vez, caiu a ficha, nunca tinha pensado sobre isso, na questão de acessibilidade digital. Eu nunca tinha ouvido falar de W3C sobre isso 5 dias antes de quebrar o pescoço. Olha que coincidência. Né? Depois eu fui descobrir a duras penas o que era né, o que representava isso na vida real. Mas o World Summit Award ele está com a etapa brasileira aberta, estão abertas as inscrições, vão até dia 15 de julho. E se vocês tiverem conteúdos digitais interessantes, né, inscrevam, por favor. É uma premiação fantástica. Eu já participei de vários eventos no mundo, em várias partes do mundo, e são eventos muito legais. Em geral, os campeões, quem ganha nas etapas nacionais, são convidados, né, inclusive com passagens para estadia paga, para irem nos eventos internacionais. Então, vale a pena se vocês têm projetos interessantes. Próximo. E por último, né, passando já, extrapolando o meu tempo, eu queria convidar vocês também a se juntarem a um movimento que nós criamos aqui no Brasil, que é pela criação do 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Desde que esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis foram divulgados em 2015, eu tenho essa incômodo com relação a eles. Uma porque, em termos de design, era muito esquisito. São 17 itens, mas tem aquele, não sei se vocês lembram, onde está o 18 ali é um buraco vazio. Né? Acho muito esquisito eles terem feito 17. Por que não 18? Estavam esperando para fazer o ODS de acessibilidade para todos. Desde que saíram esses objetivos, eu fiquei incomodado pelo seguinte: a acessibilidade não está em nenhum lugar. Então, a acessibilidade impacta 1 bilhão de pessoas no mundo, tem 1 bilhão de pessoas no mundo que estão excluídas, né, do processo, porque não existe acessibilidade estrutural nos países onde elas vivem, e a acessibilidade está subliminarmente nas entrelinhas de um ou dois desses objetivos. Então, nós começamos uma campanha pela criação do 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem um abaixo-assinado que está disponível no Change, que é aquele, né, plataforma de abaixo-assinados, né, para abaixo-assinados. E a nossa ideia esse movimento a gente já está levando para a Argentina, já estamos levando para a Europa, vamos ver se ele engata, mas a ideia é fazer com que seja aprovado o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é acessibilidade para todos. Então, quem tiver interesse, por favor, entre no Change, procure lá, né, o Acessibilidade para Todos, ou acho que, não sei se pelo meu nome é possível também, mas Acessibilidade para Todos, vocês vão chegar nesse abaixo-assinado e, né, por favor, assinem. Próximo. Aqui é o meu contato, né? Quem tiver interesse, anote,
Quem tiver interesse em falar comigo sobre qualquer tema, eu estou à disposição. Eu, como eu disse, além de profissional da área, tá, eu sou militante da causa. Não tem jeito de ter deficiência no Brasil e no mundo e não ser militante. Então, eu sou militante. Então, como militante, eu estou disponível aí para conversar, para bater papo, para ajudar, né, e para, né, evoluir, né, progredir com essa nossa causa, né, de inclusão da pessoa com deficiência, de acessibilidade para todos, né, e um mundo mais justo, inclusivo e diverso. É isso aí. Esse era o recado que eu tinha que dar. Tinha que ter dado em 40 minutos, mas passei um pouco. Queria saber se alguém quer comentar, fazer algum comentário, falar alguma coisa. Fantástico, Cid. Acho que todos os minutos foram muito bem aproveitados aqui, viu? Muito interessante teu conteúdo. Legal. Bom, vai estar disponível, viu? Não sei se a Deise pode compartilhar, por favor, com quem tiver interesse. Compartilho sim, Cid. E é isso aí. A gente aqui na House Cricket, Cid, fez um trabalho muito grande, inclusive premiado pela Band, na loja de bolsa acessível do Boticário, que era justamente a transcrição em texto alt de todas as imagens do catálogo de venda direta deles, né? Porque a gente tinha lá um contingente de vendedores de venda direta que tinham deficiências, e a gente fazia essa transcrição. Nosso trabalho era justamente fazer a transcrição para tornar a loja de bolsa, que era o catálogo online, acessível. Foi uma lição de vida para todo mundo dentro da agência, assim, foi uma coisa muito bacana. E dentro do processo de qualificação do time de redatores da criação que trabalhava com a redação, além de cursos para redação acessível e tudo mais, porque tem toda uma metodologia para você conseguir, né, verter aquela imagem que a gente que enxerga está vendo para quem não enxerga, a gente contratou consultores, então nós temos alguns DVs, alguns deficientes visuais, que são nossos consultores e faziam para a gente essa auditoria do nosso trabalho, para a gente ter certeza que nós, que não tínhamos nenhuma deficiência visual, estávamos conseguindo manter o trabalho dentro de um padrão mínimo necessário para quem de fato precisava, né? Porque ainda tem uma questão muito cômoda para a gente, né? Eu avaliar se uma guia rebaixada é suficiente ou não para uma cadeira quando eu estou andando sobre minhas pernas, é muito fácil, né? Difícil eu estar no lugar da pessoa que tenha aquela necessidade específica, mas para a gente foi um trabalho fantástico, assim, a gente tem ele com muito carinho, a vida inteira, assim. Que legal, parabéns. Na verdade, hoje em dia tem acontecido tanta coisa bacana, né, porque tem esse vibe atualmente da acessibilidade. As grandes empresas estão buscando caminhos, né, de modo geral, não só a empregabilidade da pessoa com deficiência, né, tornar as empresas mais acessíveis, mais diversas, né? Então tem muita coisa bacana acontecendo, né, o futuro vai ser mais inclusivo e diverso, com certeza. Precisamos, né? Precisamos, Né? sem dúvida nenhuma, com certeza. E Patrícia, se eu puder ser útil em qualquer frente, já anotei teu e-mail aqui, fui fazendo mais várias papo, anotações, com certeza, a gente vai fazer sim. Sim, me procura que vai ser um prazer conversar com você. A gente tem um conteúdo bem robusto sobre acessibilidade, numa palestra pronta, inclusive deixo à disposição aí para o time da Band, Daisy, Elaine e Cadu. Se vocês precisarem, a gente está disponível para dar continuidade no conteúdo que o Cid trouxe, porque daí a parte de como a gente faz a redação bacana para um texto de acessibilidade, a gente tem um conteúdo pronto aqui para a gente continuar esse tema. E aí, Cid, você tem que participar junto aqui para a gente ir somando. Eu acho que pode ser bem é um processo de sensibilização, né? E a acessibilidade, eu sou presidente do júri do prêmio, né? Presidente do júri do Prêmio Avende, e está dentro da minha pauta a gente avaliar uma categoria de premiação para projetos acessíveis, sabe? Então a gente quer ver se implementa isso aí em alguma oportunidade em breve dentro do prêmio, onde a gente consiga olhar o projeto acessível com outro olhar, inclusive para incentivar o mercado, né? Porque a hora que você começa a ter reconhecimento, também cresce o interesse das empresas, né, tanto das marcas quanto das agências, e investirem em qualificar a gente para prover e promover esse tipo de melhoria. Sem dúvida. Daisy, por sinal, uma ideia, né, que a gente podia eventualmente avaliar é criar um comitê para discutir acessibilidade digital,
na Bend, não precisa ser um comitê que dure a vida inteira. De repente, a gente estabelece alguns objetivos e faz esse comitê durar, sei lá, 6 meses, né, ou 3 meses, e daí ele entrega alguma coisa, a gente reavalia e inicia com uma nova proposta. Mas eu acho interessante não só para captar e discutir né, boas práticas como a da Patrícia, né, que está incluída no contexto, como para sensibilizar associados que não têm esse conhecimento ainda. Bacana, Cid. Vou levar até a Cláudia e a gente volta a se falar sim. Tá Sim, bom. só para falar, bom, evidentemente, você deve estar sabendo que eu continuo trabalhando com a Luciana, né? Sim, sim. Tá. Seria interessante também a gente conversar, e aí talvez envolver Patrícia, que a gente está com um trabalho que é o Somamos. Ela falou para você? Não. Ou seja, a partir da experiência que a gente teve no Estou Refugiado, a gente ampliou esse processo para criar oportunidades para todos os tipos de minorias e discriminados, etc. Inclusive, evidentemente, pessoas com necessidades especiais. Vamos ver se a gente consegue se falar, porque, e aí, de repente, a Patrícia também, tudo, porque é um negócio interessante, está começando a ganhar algum músculo, e você conhece a Luciana, sabe, a capacidade Sem dúvida. de colocar as coisas no ar, e eu conheço, e a gente admira muito você, tá bom? Opa, obrigado, Fernando. Prazer em vê-lo, viu? Tá bom, um abraço. Eu queria dar uma palavrinha também, Cid, muito obrigada, viu? Foi perfeita a sua apresentação, enriqueceu bastante, peço perdão pelo atraso, que eu entrei uns 10 minutinhos depois, por conta de trânsito, enfim, criança. Eu tenho um projeto aqui em Ribeirão Preto, estou às ordens, o site é www.familiadiversidade.com.br. Estou atrás de acessibilidade, que custa muito caro, e eu sou um projeto independente, né? E eu queria dar uma sugestão para essas pessoas que estão nessa reunião trocarem contatos, para a gente ver no que a gente consegue agregar. E eu estou à disposição também na formação desse comitê que foi sugerido. E, mais uma vez, muito obrigada. Olha, não está aparecendo o seu nome aqui, perdão, eu não captei. Está aparecendo Projeto Fada. Sheila Dutra, Projeto Fada. Perdão, não captei o primeiro nome. Sheila Dutra, Sheila. Projeto Fada. Sheila, vamos levar o ICOM aí para Ribeirão Preto? Por que não? Me ajuda. Eu quero esse material, viu? É a Deise, né, que você falou que ficou Sim. de multiplicar o material. Eu quero reavaliar, porque eu perdi os primeiros slides. Tá bom. Manda sim. Um outro projeto bacana, Cid, a House Cricket faz parte do Grupo AM, né, que é uma holding de agências de comunicação, e dentro da holding a gente montou o NIG, que é o Núcleo de Inclusão Geral. Ele é um comitê que a gente usa para submeter as linhas de campanha, e ele é composto por um representante LGBTQIA+, um deficiente físico, a gente tem algumas outras minorias, mulher, comunidade do Rio de Janeiro, comunidade do Nordeste, porque a gente trabalha muito com comunicação regional para a gente fazer aquele filtro necessário, cada vez mais necessário no dia de hoje, de sensibilidade a respeito da abordagem da comunicação e da propaganda. E esse núcleo, ele avalia as campanhas antes delas irem para o mercado. É um trabalho pioneiro no Brasil, isso a gente estabeleceu agora, e dentro das nossas metas de ESG, inclusive, e lançou faz o quê? Uns 2 meses o NIG. O NIG é muito bacana também, a proposta dele, sabe? Que é você fazer justamente esse contraponto, né? Eu pego o material da comunicação, o material criativo, o material da marca e passo um crivo para entender aonde ele pode, eventualmente, numa entrelinha, estar sendo excludente com alguém que ele precisava estar abraçando. Entendi. Quero saber mais dos seus projetos, viu? Estou gostando. Vou te mandar um e-mail. A gente tem bastante coisa para trocar, sim. Bom, alguém mais quer se manifestar? Boa tarde a todos. Oi, seu Antônio, pode falar. Cid, agradecido aí a todos os subsídios dados. Eu pertenço à organização Rotary Internacional. E o Rotary é a maior organização não governamental do mundo, né? E nós estamos com uma bandeira da diversidade, equidade e inclusão.
e eu estou participando de um grupo de trabalho nacional, que é o Grupo Rotary Acessibilidade e Inclusão, para levar a acessibilidade, inclusive a acessibilidade digital, é uma coisa muito importante. Nas reuniões, né, que a gente tem hoje, online, na mídia toda, né, para incluir as pessoas com deficiências dentro da organização. Então, eu gostaria de me aproximar de vocês, participar desses grupos de trabalho que vocês estão participando, me envolver nisso aí para a gente levar até o Rotary essa parceria. Muito bom. Bom, o Rotary é uma tremenda instituição, né? Então, né, com uma poder, com gente associados, né, de peso. Então, né, faz muito sentido. Eu vou ter muito prazer em interagir com você. Ok. Eu recebi o convite aí da empresa, né, para estar participando. Meu e-mail é o jspot.lopes@hotmail.com, tá? Depois, se vocês puderem fazer aí essa comunicação para a gente estar se aproximando. Faz um favor, bota o seu e-mail, coloca o seu e-mail no chat, aqui no chat do aplicativo. Ok. Você sabe que eu fui exchange student do Rotary na Austrália em 1980. Puxa vida. Eu fui um dos primeiros, acho que o segundo estudante intercambista que foi para a Austrália na época do Brasil. Bacana. Austrália, eu até fiquei chateado porque eu queria ir para os Estados Unidos, daí me mandaram para a Austrália, mas depois, putz, eu vi que eu tinha ganho na loteria, porque a Austrália foi um show. Não, é um programa fantástico. Hoje existem bolsas educacionais, né? Não existe mais o grupo de estudo, né? Desativou, mas existe bolsas educacionais. Legal. Patrocinadas pela organização. Eu fui como líder rotariano para Nova York, desse intercâmbio. É fantástica a experiência. Muito bom. Atualmente eu estou com cegueira adquirida, tá? Por isso que eu estou pegando isso como bandeira para alavancar dentro do Rotary. Estou na gestão nacional da acessibilidade e inclusão, inclusive depois, se houver uma agenda aí para a gente levar vocês aí que estão promovendo esse evento, o CID, o pessoal aí para dar uma palestra lá para a gente. Com certeza. Você está perdendo a visão, é isso? Não, eu já perdi. Eu estou com perdeu? cegueira adquirida. Faz 100%? 100%? Sim. 100%? Bom, mas tem hoje em dia muitos recursos, eu não sei se você faz uso de tecnologia assistiva, né, mas hoje tem tanta coisa que permite que você tenha uma vida produtiva mesmo sem enxergar, né? Sim, eu tô procurando me capacitar. Bom, se quiser, eu tenho alguns amigos cegos porretas, ou seja, que conhecem bem e que eu posso apresentar para você, eles podem dar dicas interessantes. Gostaria, sim, de me aproximar desse pessoal e trocar experiências. Legal. Alguém mais? Gostaria de falar alguma coisa? Bom, dou-lhe uma. Então, vamos nos despedindo. Eu fico, de novo, à disposição de vocês, mesmo quem não falou hoje, quem não participou, né, se quiser, porque às vezes a pessoa não gosta de se expor também, né, mas se quiser, eu estou totalmente à disposição. Né? Agora, eu sou, né, parceiro da Bend, né, na verdade, eu me aproximei mais quando, em função, o Toninho era presidente, né? Então eu conheço o Toninho, sei lá, 30 anos ou mais, e sempre admirei o Toninho, né? Figura, e agora fui conhecendo a Deise, fui conhecendo, né, as outras moças que trabalham na Bend e fui ficando cada vez mais próximo. Então, com certeza a gente vai agitar mais
essa questão, né, Deise? E bom, de novo, fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela audiência, né, pela atenção. É isso.